A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso último áudio. Eu creio que é o último, meus irmãos. Não dá mais tempo para esticar. É o último áudio do cafezinho com Jesus, do estudo de Gênesis, amém? Ontem paramos no capítulo 50, verso 10. Vamos continuar? Nós estávamos falando do sepultamento de Jacó. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o planto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, e Efrom o Eteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. O que os irmãos de José fez? Eles comentaram entre si: olha, nosso pai morreu e agora José vai vir para cima da gente. Com certeza José agora vai vir para cima, ele vai se vingar do que nós fizemos. Vamos ver o que aconteceu? Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Eu não sei se isso foi uma mentira, se foi verdade, mas eles mandaram um recado para José dizendo: olha, o nosso pai, antes de morrer, ele mandou dizer para você que perdoa a gente pelo erro que a gente fez. Eles temeram, meus irmãos, porque José era um homem muito poderoso. E José com certeza poderia mesmo esperar a morte do pai, pegar um por um e se vingar. Mas ele não foi isso que ele fez, ele não pagou o mal com o mal. A história de José, ela se resume nesses últimos versículos que eu vou ler para você. Escuta aqui, entenda aqui o que eu estou falando. Ó, presta atenção. Ei, estou falando. Presta atenção. Todo o sofrimento de José culminou para uma grande vitória. É como se Deus falasse: olha, vai haver uma grande fome com o meu povo e toda a terra. Eu tenho que fazer alguma coisa para salvar meu povo. Então, quando ele olhou para os dele, ele tinha 12 homens e uma mulher. Ele tinha que usar um deles para pagar o preço. Tapar a brecha. O que é tapar a brecha? Quando a gente fala que Deus está procurando alguém para tapar a brecha, é que ele precisa de usar alguém para tapar aquela brecha. Há um buraco no muro, alguém tem que tampar aquela brecha. Vai doer, mas alguém tem que tapar aquela brecha. Então, quando ele olhou para os 11 filhos, não encontrou neles nenhum deles que pudessem fazer isso. Nem a menina, a Diná. Então, ele teve que escolher justamente José, que era o que mais se enquadrava e se encaixava com o perfil para suportar tudo que iria passar. E vocês conhecem a história que ele foi vendido pelos irmãos sem entender nada dentro daquela cova. Lembra que eu encenei ele gritando de dentro da cova? E aí você vai perceber, gente, é uma história maravilhosa. Quem tem todos os áudios, ouça de novo. Quem não tem, vai custar um pequeno precinho para mim juntar dinheiro para a cesta básica. Mas você pode entrar em contato comigo e você receber todos os áudios do estudo de Gênesis, tá? Eu já vou dar o número já no finalzinho para você entrar em contato e adquirir todos os áudios, se você não tem. Mas aí o que aconteceu? José, então, foi escolhido para pagar esse preço. E ele não sabia ainda que era um plano de Deus.
Porque como é que pode Deus estar com uma pessoa nesse sofrimento? Deus estava com ele por quê? Porque Deus estava controlando tudo. Chega na casa de Potifar, ele é acusado de olhar ou desejar a mulher, ou tentar atacar a mulher. Coisa que ele não fez. Então ele vai para a cadeia. Só que o caminho para chegar a Faraó não seria pela porta da casa de Potifar. Seria pela cadeia. Porque na cadeia, ele interpretando os sonhos daqueles homens, o copeiro e o padeiro, ele chega, porque o copeiro é salvo, o copeiro chega ao rei, mas o copeiro esqueceu dele. E quando Deus vai dar um sonho ao Faraó, ninguém consegue decifrar. O que acontece? Chamar o copeiro vendo aquilo e falou: lembrei de uma história, o quê? Eu estava preso quando o senhor estava irado, e dentro da cadeia teve um homem que ele conseguiu decifrar o meu sonho. Chama ele, chamou. De frente de Faraó, ele disse o que significava o sonho. E aí ele disse para Faraó: o senhor precisa de um homem que possa dominar tudo isso. Ele falou: não tem ninguém melhor que você. Ficou ele. Aí Faraó disse para ele: a partir de hoje, só o trono você não senta. Abaixo disso você manda em tudo. Faraó deu autoridade para ele. A fome começou a pegar o povo. Aí Deus começou a permitir Israel e os seus filhos se achegarem a José. Só que José, sabendo e vendo todo esse plano de Deus, entendendo todo o plano de Deus, não ousou de se vingar. Mas os seus irmãos achou que ele ia se vingar. Voltamos para o versículo. Verso 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis nós aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Entendeu o sofrimento de José? Talvez você não está entendendo os seus. Deus pode estar permitindo você passar por certas coisas que lá no futuro vai sobejar não só para você, mas para muita gente. Vai avançar e conquistar muito. Verso 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aí nós vamos finalizar agora esse texto de Gênesis com a morte de José. Porque o tempo passa, meus irmãos. De um versículo a outro, o tempo passa. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Ele viu os filhos do seu filho. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascerem sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Isso aqui é uma profecia. E vos fará subir desta terra, para a terra que jurou Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Acabou Gênesis. Versículo 26 e último encerra o estudo de Gênesis. Vocês perceberam que aqui ele lançou uma promessa. Como não vamos estudar o livro de Êxodo, creio que mais para frente, se vocês escolherem ele, a gente vai. Eu vou colocar ele na próxima votação. Não nessa, na próxima. Se vocês escolherem eles, vocês vão entender então que esse povo ficou muito tempo escravizado aqui e mudou. O faraó, eles ficaram escravizados. Mas havia uma promessa que Deus iria visitar eles. Deus só colocou eles ali por um tempo. Depois Deus iria tirá-los também. Amém? Todos entenderam a palavra? Merece uma salva de palma esse estudo completo. 48 áudios, meus irmãos, quase 50. Se eu enrolo um pouquinho, dava 50. Mas eu gosto de fazer assim. 48 áudios é o estudo de Gênesis completo. Com lágrimas, com risos, com tristezas. Mas a gente estudou o livro de Gênesis lá de janeiro até aqui. Pode-se dizer, meus irmãos, que foi um estudo esplêndido. Ele merece aplausos. Não por mim, não. Não é por mim, não.
é por Deus permitir que desde o capítulo 1 até o 50 de Gênesis possamos entender. Muita gente desistiu no caminho, por problemas do celular ou porque não queriam mais ouvir. Mas a gente persistiu. E Deus nos deu essa graça. Que maravilha. Bom, eu agora paro aqui. Terminou a mensagem. E agora amanhã nós vamos conhecer. Amanhã na verdade vai ser um texto diferente. Não é o começo ainda do próximo estudo, tá? Amanhã a gente vai a gente vai ter uma pregação, pronto, de um outro tema aí que a gente vai ver. E aí depois de amanhã começa um novo estudo. Aí vocês vão saber que estudo que ganhou. Amém? Bom, o pessoal lá da minha página já sabe quem é que ganhou, né? Salmo 30, verso 5 é a lição de casa. Salmo 30, verso 5. Está fazendo aniversário hoje, porque hoje é Dia Internacional da Mulher e é aniversário da irmã Alane, lá de Belo Horizonte. Alane, um grande abraço, feliz aniversário e que Deus abençoe todas as mulheres, a partir da minha mãe, para minha esposa, minha filha e todas as mulheres, as ouvintes e não ouvintes do Cafezinho com Jesus. Amém? Bom, hoje também é aniversário do João Vitor, filho da irmã Dani. Dani, um grande abraço, João Vitor, feliz aniversário, que Deus abençoe o seu dia, né? Você sabia que um pastor falar uma palavra dessa para você tem muito poder? Se você crê nas palavras da Bíblia, quando um pastor carregado da bênção do Senhor, ele abre a boca e fala assim, ó, eu te abençoo. Você realmente recebe aquela bênção? É muito importante isso. Não é para vangloriar ou adorar o pastor, mas isso ele pode. Ele tem essa autoridade. Então, por isso que quando eu falo dos aniversariantes, eu os abençoo. Hoje também é aniversário da diaconisa Francisca Aparecida Alves Matias. Francisca, ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe a varoa. Feliz aniversário, viu? Bom, meus irmãos, eu vou falar rapidamente de algumas rádios, né? Porque como eu estou fazendo bastante... como é que eu vou falar? Eu estava fazendo até 13 minutos, então não estava dando tempo de falar de alguns assuntos, né? Ó, eu quero mandar um abraço para as rádios que passam o Cafezinho com Jesus, tá? A Rádio Rede Veloz Gospel, na direção do evangelista Rafael e a sua esposa Karina, lá de Minas Gerais. A Rádio Adoradores do Rei, com o pastor Rafael, baixe pela Google Play. A Rádio FM 104,3, lá de Taboca, município Capitão de Campos, no Piauí, na direção do presbítero Raimundo Antônio. A Rádio Missionária da Paz.com.br é uma rádio 103,5, pastor João Ivonaldo, lá de Minas Gerais. Você também pode baixar pela Google Play. A Rádio Semeador 97,9, apresentador Spark Rubens, lá de Chalé, Minas Gerais, né? Que bênção, meus irmãos, essas rádios passam um cafezinho com Jesus, né? E eu tenho que anunciar. Bom, eu voltarei amanhã com um outro estudo, ainda não é o estudo novo. Você quer me seguir, meus irmãos? Lá no Instagram, Pastor Alex Cafezinho. Faz um favor para mim, divulga no grupo de vocês. É incrível como eu tenho milhões de pessoas e poucas pessoas entram no meu canal, no meu Facebook. Meus irmãos, vamos fazer esse negócio crescer? Vamos? Vamos popularizar um pouquinho mais aí? Vamos invadir um pouquinho mais as redes sociais e apresentar e mostrar que estamos aqui? Bom, meus irmãos, eu paro por aqui. E eu sei que você gostou. Amanhã tem mais. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.